Se você for idiota e quiser tatuar o nome da sua namorada, não faça isso. Quando ela te deixar, a sua próxima namorada vai descobrir e vai ficar muito brava. Se você for rico, nunca leve roupas de marca pra uma lavanderia. É provável que tenha ladrões escondidos esperando pra te roubar. Se o entregador pedir pra usar o seu banheiro, verifique se ele não deixou nenhuma janela aberta. Isso pode ser um truque usado por criminosos pra invadir sua casa à noite. Se você estiver na casa de alguém suspeito e ele te oferecer uma bebida, faça um brinde na mesma hora. Se ele também beber, provavelmente ela não tá envenenada. Se você estiver em um lugar público e o banheiro tiver sem papel, vá até uma loja de brinquedos e peça pra embrulhar algo como presente. Pode ser que fique caro, mas você vai ter bastante papel pra se limpar. Se você entrar na sua casa e encontrar ladrões roubando, tranque a porta com a chave e queime a casa. Se os ladrões escaparem, a polícia só vai precisar procurar por suspeitos com queimaduras na roupa. Se você estiver perdido no meio do mar, procure algum objeto metálico ou um espelho. Você pode usar eles pra refletir a luz do sol e sinalizar pra alguém que você tá ali. Se você tiver ao ar livre e o seu cabelo ficar arrepiado, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um raio prestes a te atingir. Se você for um porco e sujar sua calça quando estiver no banheiro, vá até a pia e molhe a calça com mais água. As pessoas vão pensar que você só se molhou enquanto lavava as mãos. Se você for muito feio e tiver um encontro, não olhe nos olhos da pessoa. Ela vai perceber como você é feio e vai te rejeitar. Se você estiver na academia e alguém te desafiar a fazer um exercício com muito peso, não tente fazer isso. Você vai parecer corajoso, mas também vai se quebrar todo. Se você estiver dirigindo e o seu carro cair na água, não perca tempo tentando abrir a porta. Você não vai conseguir por conta da pressão. Apenas abra o vidro e saia pela janela. Se você estiver andando e perceber que consegue voar sem nenhum motivo, não pare para ir no banheiro. É provável que você esteja sonhando e vai sujar sua cama. Se você estiver em um hotel e suspeitar que o seu quarto foi invadido, coloque um copo na maçaneta antes de dormir. Se alguém tentar abrir a porta, o copo vai cair e fazer barulho. Se você for atacado por um tubarão, não tente dar um soco nele. O seu soco embaixo d'água vai ser muito fraco. Ao invés disso, tente empurrar ele para baixo. Se você estiver andando de balão e ele começar a perder a altitude muito rápido, jogue fora todo o peso extra e mire no lugar seguro para fazer um pouso de emergência. Se você for viajar e a casa estiver vazia, deixe pelo menos uma luz acesa. Os ladrões vão pensar que tem alguém lá dentro e não vão entrar para roubar. Se você estiver fora de casa e precisar carregar o seu celular, não coloque ele em entradas USB. Elas podem ter sido modificadas para roubar seus dados. Se você estiver em um cinema vazio e alguém sentado ao seu lado sem necessidade, finja que você recebeu uma ligação e mude de lugar. Pode ser só uma coincidência, mas também pode ser um sequestrador. Se você estiver na praia e estiver brincando de enterrar o seu corpo na areia, não faça isso perto da água. A maré pode subir e você pode se afogar. Se você for na casa de alguém rico e quebrar alguma coisa cara, não tente esconder. É provável que eles tenham câmeras de segurança pela casa toda. Se você for fazer uma entrevista de emprego, peça para um amigo ir junto e entrar antes de você para fazer uma entrevista terrível. Quando ele terminar e você entrar, eles vão achar que você é ótimo. Se você estiver na rua e alguém fantasiado insistir para tirar uma foto, não faça isso e continue andando. Esse é um golpe para você tirar a foto e depois te cobrar uma fortuna por ela. Se você estiver no aeroporto e alguém estranho pedir para você levar uma mala, recuse e saia daí o mais rápido possível. Pode ter uma bomba que vai explodir o avião. Se você estiver no shopping e alguém derrubar dinheiro perto de você, não pegue ele de jeito nenhum. Pode ser alguém gravando um teste de honestidade e você vai ser humilhado. Se você ficar preso em uma ilha deserta, mas for idiota e não souber fazer fogo, pesque peixes crus e faça sushi. Tire as bactérias primeiro e depois coma com cuidado. Se você encontrar um posto de gasolina com um desconto muito grande, não pare para abastecer ali. É provável que eles tenham colocado alguma coisa para ficar mais barato. Se você precisar fugir de um prédio em chamas, encoste na maçaneta antes de abrir qualquer porta. Se ela estiver quente, quer dizer que tem fogo do outro lado e você não deve ir por ali. Se você estiver na praça e começar uma briga violenta de repente, não fique olhando sem fazer nada. Grave um vídeo com seu celular e poste na internet para ficar rico. Se você estiver caminhando à noite e encontrar um ser de outro planeta, não conte isso pra ninguém. As pessoas vão achar que você enlouqueceu e vão querer te internar. Se você for assistir um jogo e sem querer comprar um lugar no meio da torcida inimiga, coloque uma camisa do time adversário e fique torcendo mentalmente pra não levar uma surra. Se você estiver no deserto e for beber a água de um cacto, corte um pedaço antes e veja se escorre uma seiva branca. Se isso acontecer, ele provavelmente é tóxico. Se você achar que tem alguém espionando a tela do seu celular, abra a câmera frontal bem rápido. A pessoa vai ver a própria cara e vai ficar com vergonha. Se você for idiota e tiver o corpo todo tatuado, cubra ela se você for andar em um bairro perigoso. Os bandidos podem achar que você é de uma gangue inimiga e vão te atacar. Se você estiver morrendo de fome no meio do mar e pescar um baiacu, não coma ele de jeito nenhum. Ele tem um veneno que pode te matar. Se você jogar na loteria e ganhar milhões, não compre um carro luxuoso. As pessoas podem suspeitar que você ganhou muito dinheiro e vão querer te roubar. Se você estiver andando e ver
uma granada, não tente jogar ela pra longe. Ela pode explodir assim que você pegar. Ao invés disso, tente correr e deitar pra minimizar os danos. Se você tiver em uma floresta e um macaco roubar seus pertences, não tente pegar de volta brigando. Eles são extremamente fortes e vão te dar uma surra. Ao invés disso, tente trocar por algum objeto. Se você estiver dirigindo e ver um cavalo atravessando a rua, não atropele ele. Os cavalos pesam toneladas e o impacto seria igual bater em uma parede. Se você perceber que uma obra misteriosa apareceu na rua da sua casa, verifique se os construtores estão usando uniformes ou se são suspeitos. Eles podem estar construindo uma bomba para explodir seu bairro. Ele enfiou uma peça de Lego no nariz e ela ficou presa. Então ele colocou outra peça na mesma narina, porque elas se conectavam e ele achou que seria uma forma inteligente de remover a primeira. Mas ao invés disso, as duas acabaram ficando presas. A mãe dele conseguiu tirar a peça maior sem saber que a menor continuava profundamente escondida. Por 26 anos, ele sofreu com congestão, asma e apneia do sono sem saber o motivo. Até que um dia, enquanto suava o nariz no chuveiro, a peça de Lego simplesmente saiu depois de 26 anos. Um homem foi enterrado em uma tumba com um painel de vidro bem em cima do seu rosto. Durante anos, as pessoas podiam olhar a quase 2 metros embaixo da terra e ver o seu rosto através da janela. Ele fez isso porque tinha um medo extremo de ser enterrado vivo. Também instalou um sino preso a uma corda para poder avisar as pessoas em caso de um enterro acidental. Com o tempo, a terra e a umidade embaçaram o vidro, escondendo ele e os seus medos para sempre. Se você for dar um susto no seu amigo, nunca faça isso em um local público. Você pode assustar a pessoa errada e pode ter problemas. Ele retirou uma bola de gordura e comida podre, o que desobstruiu o cano. Mas o restaurante se recusou a pagar, dizendo que era caro demais. Então, na manhã seguinte, ele voltou com um balão. Ele enfiou na caixa de gordura e o inflou, bloqueando o cano, o que fez a cozinha inundar com água suja. Ele disse que não removeria a menos que fosse pago dentro de 1 hora. Sem ter outra escolha, os donos entregaram o dinheiro e o encanador retirou o balão. Esses assassinos foram liberados da prisão por acidente, mas você não vai acreditar no que eles fizeram depois. Numa noite, os guardas de uma prisão da Suécia esqueceram de trancar a cela de 3 presos. Só que ao invés de fugir da prisão, os 3 foram direto pra cozinha e começaram a fazer um bolo de chocolate juntos. Quando terminaram, eles fizeram uma cabaninha com cobertor e comeram o bolo assistindo TV. Algumas horas depois, os guardas perceberam que eles estavam soltos. Eles encontraram os 3 tranquilos na cabaninha sem nenhuma intenção de escapar. Os prisioneiros voltaram pra cela e disseram que tiveram a melhor noite da vida deles. Como fazer o seu filho trabalhar? O seu filho tem 30 anos e só quer ficar jogando Roblox. Primeiro, vá até o supermercado e compre um buquê. Vá até o parque e dê as flores pra alguém desconhecido. O cupido vai aparecer pra fazer alguém se apaixonar por aquela pessoa. Pegue o arco do cupido e coloque uma arma de Nerf no lugar. Ele vai ver que ela não tem mais efeito e vai desistir de trabalhar. O chefe dos cupidos vai ficar bravo porque ele não tá mais trabalhando. Leve ele até seu filho e diga que ele pode virar um novo cupido. Agora ele vai ser contratado e vai ter que trabalhar pra sempre. Essas são as 3 coisas mais raras já encontradas. Primeiro, o diamante vermelho. Foi descoberto por um minerador brasileiro em Minas Gerais. Ele pesava só cerca de 3 gramas, mas foi avaliado por impressionantes 20 milhões de dólares. O próximo, um fazendeiro colombiano encontrou pequenos barris azuis enquanto estava plantando. Quando ele chegou mais perto, descobriu que eles provavelmente pertenciam ao Pablo Escobar. E quando eles desenterraram, tinha 600 milhões de dólares em dinheiro. Mas em 2015, uma mulher caminhava por uma praia na Alemanha e encontrou uma garrafa misteriosa. Dentro tinha uma mensagem de 1906, prometendo uma recompensa para quem devolvesse ela para um instituto de biologia marinha. Golpes para ter cuidado quando for viajar. No México, cuidado com a taxa para turistas. Alguns restaurantes têm 2 cardápios, um com preços normais para moradores e outro com preços mais altos para estrangeiros. Você deve comer onde os preços são exibidos em um quadro atrás do balcão. Eles não vão poder mudar e vão ver que você tá esperto. Falando em esperto, nunca aceite jogar League 4 na Tailândia. Enquanto você tá em um restaurante, uma criança aparentemente inocente pode se aproximar, oferecer uma partida valendo uma pequena taxa. Você vai pensar que é só um garotinho e que vai ser super fácil vencer. A verdade é que essas crianças são mestres no League 4 e ganham em apenas alguns movimentos. Se eu fosse colocado no Round 6, é isso que eu faria pra vencer. Na batatinha frita, eu jogaria normalmente até o final, onde eu acamparia bem na linha de chegada e empurraria as pessoas pra baixo. Claro que agora todo mundo me odiaria, então eu gritaria no meio da noite: eu já joguei esses jogos antes, e reuniria um grupo de minions pra decidir a votação de continuar o jogo ou não. Eu votaria pra encerrar os jogos e iria entrar do lado do jogador 456, que é ótimo, já que ele é o principal e o roteiro não vai matar ele. Quando sobrasse só a gente no jogo final, eu diria pra ele que dou 60% do prêmio se ele desistir. Ele desiste e eu digo que tava mentindo, o guarda atira nele e eu ganho. Toda a sua turma tem que fazer uma apresentação. É melhor ser o primeiro ou ir por último? Seu amigo Labs decide ser o primeiro. Por sorte, o professor vai dar uma nota boa, pois não tem ninguém com quem comparar. Por outro lado, Rafael escolhe ser o último e passou a aula inteira nervoso. Além disso, percebeu que em cada apresentação explicaram vários pontos
que ele pretendia abordar. Eu te recomendo em segundo ou terceiro. Assim você observa o primeiro e evita os erros mais comuns. Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora. E sem querer, ela acabou criando a rosquinha. Próximo, leite condensado. Há 100 anos atrás, durante uma guerra, um cientista percebeu que o leite que os soldados tomavam estava estragando muito rápido por conta do calor. Enquanto ele testava um método para fazer o leite durar mais, ele chegou em um resultado que os soldados adoraram e depois começou a ser vendido no mercado. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2016, algumas crianças estavam brincando com arminhas d'água quando elas perceberam que o apartamento em que elas moravam estava pegando fogo. Elas então começaram a jogar água no incêndio usando as pistolinhas. E quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido controlado pelas crianças. Em 2017, quando um casal brigou feio em casa, a mulher pegou uma faca para atacar o marido e ele, para se defender, pegou o objeto que estava mais perto, que era um sabre de luz de brinquedo. Por incrível que pareça, ele conseguiu se defender dos golpes da mulher e ficou bem. Como fazer o seu filho trabalhar? O seu filho tem 30 anos e só quer ficar jogando Roblox. Se você ficar preso enquanto rasteja por uma caverna, comece a girar o seu corpo o mais rápido que puder. Você vai conseguir perfurar a rocha e voltar à superfície. Se você for vegano e for convidado para ir em um churrasco que só tem carne, corte um pouco de grama do jardim. Desse jeito você não vai ficar passando fome. Se você for num restaurante em que crianças não pagam, não tente fingir que é criança para comer de graça. Eles podem pedir o seu RG e vão descobrir a verdade. Se você tiver com uma espinha gigantesca na cara, pegue o maior ralador de queijo que você tiver e... Tá maluco? Jamais faça isso. Apenas passe uma pomada e espere ela sumir. Como se tornar invisível? Primeiro, vá ao supermercado e compre muita cola. Depois vá pra casa e despeje a cola no chão. Role na cola até ficar grudento. Vá até o lixão e colhe um pouco de comida em você. As moscas vão vir e vão colar no seu corpo. Agora vá pra floresta e fique lá por 3 horas. Os camaleões vão vir e vão comer as moscas. A língua deles vai ficar presa e eles vão ficar grudados em você. Agora você pode mudar de cor e ficar invisível. Como conseguir uma mansão de graça? Primeiro, procure um restaurante com a pior avaliação perto de onde você mora. Vá até lá e peça qualquer coisa do cardápio. Coloque a mão no bolso e pegue um kit de coleta de DNA. Como esse lugar tem a pior avaliação, eles provavelmente vão ter cuspido na sua comida. Colete uma amostra do prato e você vai ver que tem DNA humano. Ligue pro seu advogado e processe o restaurante pelo preço da mansão.